Graça e paz da parte de Deus. Estou passando aqui para uma pequena reflexão entre a lei e a graça, para esclarecimento um pouco da verdade sobre a graça. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos se apresentar como obreiro do Senhor, que maneje bem a palavra da verdade. Ezequiel, capítulo de número 3, ele nos esclarece que se não falarmos a verdade ou avisar, pode as nossas mãos ser pegue cheia de sangue naquele dia. Portanto, como obreiro do Senhor, eu estou passando para falar com você que deseja ir morar no céu, que quer vida eterna, sobre o versículo que está escrito no livro, nas cartas de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz a parte A do versículo: pela graça sois salvo. Falsos enganadores escondem a verdade sobre este versículo, pela graça. Hoje nós não precisamos mais trabalhar 6 anos para alimentar-se no sétimo. Hoje nós não precisamos trabalhar 6 dias para guardar o 7º dia. Hoje nós não precisamos se prostrar diante de uma arca, porque Jesus já fez isso por nós. Hoje nós não precisamos só poder andar no sábado, caminho mais ou menos de 1 quilômetro, porque todos esses sacrifícios da lei Jesus já fez por nós, e hoje nós somos salvos pela a graça. Mas eu quero chamar a atenção de você que deseja ir morar no céu. No versículo que me chama a atenção, que ele está escrito em Levítico capítulo de número 20, versículo de número 10. Lá escrito está que só era para matar, ou seja, morria aquele que realmente fosse pego no ato de adultério. Isso pela lei. Pela lei, só era morto aquele que realmente fosse pego no ato de adultério. Mas nós podemos ver hoje, pela graça, né? Que muitos, eu posso fazer tudo o que quero, eu posso viver do jeito que eu quiser viver, porque Jesus já se sacrificou por mim, e hoje eu sou salvo pela graça. A graça começou depois da vinda de Jesus, que ele assumiu o seu ministério. Mas olha e veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 28, a palavra de Deus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Ou seja, na lei, a gente só era morto se
fosse pego em ato de adultério, ou seja, praticando, mas como pela graça. Se a gente pensar, já cometemos. E o próprio Jesus, seguindo, ele diz: não herdarão o reino dos céus aquele que comete adultério. Lá na lei falava da morte material e espiritual, e aqui Jesus está falando da morte espiritual. Não tem a vida eterna, não consegue entrar no reino do céu aquele que só pensar em seu coração e desejar a mulher do seu próximo, ou seja, outra mulher que não é a sua. Isso é pela graça. Pela lei só era morto se realmente fosse pego no ato de adultério. Foi o que aconteceu com Madalena, e os fariseus chegaram até Jesus. Essa mulher foi pega em ato de adultério, e a palavra de Deus nos diz que tem que apredejá-la. Aí Jesus falou aquelas passagens que está escrito lá em João capítulo 8. Tá certo? Porque realmente ela foi pega no ato de adultério. E pela graça que alguém diz que é mais fácil, tá certo? Basta a gente desejar no nosso coração. Portanto, procure anunciar a verdade. Nós estamos vivendo nos últimos dias que falar a verdade é heresia. Falar mentira é verdade para o mundo chamado hoje. Vamos o que diz aqui em Mateus 18, versículo de número 3. O que diz em Mateus? Próprio Jesus falando. E disse Jesus: na verdade vos digo que não vos convertei-vos e não fizeste como um desses meninos, de modo algum entrarás no reino do céu. Olha o que Jesus diz. Que você tem que se tornar como menino. Isso é pela graça, viu? Pela graça. Tornar-se como uma criança. Que você dá uma palmada num filho seu, na mesma hora você chama ele e ele vem lhe abraçar. E você, para herdar a vida eterna? Jesus está dizendo, se você não se tornar como uma criança, de modo algum herdará a vida eterna. Pela graça, pela lei, né? Você podia vingar-se, né? Vingar-se. Mas pela graça, não, hein? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos faz o mal. Tudo isso pela graça. Nós vamos chegar lá. Vamos ler ainda outra referência bíblica que está no livro de Lucas, capítulo de número 6, a partir do versículo 27. Que diz assim o próprio Jesus: mas vós que ouviste, amai os vossos inimigos, fazei o bem o que vos aborrece, bendizei o que vos maldize, orai pelos que vos caluniam. O 29 diz assim: e o que feri numa face, oferecei-lhe a outra, e te houver tirado a capa, nem a túnica recuseis. Louvado seja Deus. O que diz a palavra de Deus pela graça? Se alguém bater na sua face, oferece o outro lado. Bem-aventurados mansos, que herdarão a vida eterna. Os humildes de coração. Quando você leva uma tapa do seu lado, né? Que oferece o outro lado.
o nome de Jesus Cristo é exaltado. Por isso nós temos que ser manso. Isso é pela graça, gente, é pela graça. Diz assim, o versículo de número 30, e qualquer que pedir, e qualquer que te pedir, ao que tomar do céu, não olhe, tornes a pedir, como vos querem que os homens façam a mesma maneira, fazei-vos também. Louvado seja Deus. Amai os que vos ama, que recompensa terei. Também os pecadores amam o que os ama. Jesus aqui está falando, amai os vossos inimigos, aquele que vos persegue, aquele que vos maltrata. Tudo isso, gente, é pela graça. Pela graça sois salvos, tá certo? O versículo 34 é, se emprestar de aqueles a quem se emprestardes aquele a quem esperar tomar e receber recompensa, terão também os pecadores, emprestam para tomar e receber outro tanto. Amai-vos, o que eu quero, o versículo é esse aqui. Amai-vos, pois, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperar, sede grande o vosso galardão, sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para os ingratos e os maus. Olha, gente, amai os vossos inimigos, pela graça. Pela lei não era não, viu? Pela lei era... Será que era mais difícil mesmo? Quem é que não faz questão de trabalhar? Tá aí, né? No dia chamado hoje, brigando para trabalharem apenas 5 dias e guardarem 2. Antigamente era 6 por 1. Oh, a pessoa já achava bom cumprir esse mandamento, que o corpo ia repousar, né? Trabalhava 6 dias para comer o 7º, guardava tudo, sem sair de casa, porque só podia andar no máximo 1 quilômetro, né, de distância. Louvado seja Deus para dar vida dela. Se você pecasse, você chegava até o sacerdote com um cordeiro, oferecia para a remissão dos vossos pecados. Mas hoje não, viu? Hoje não. Hoje a palavra de Deus diz em Mateus 16:24, Jesus Cristo está dizendo que aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Porque se você não renunciar, você não tem a vida. Pela graça, não esqueçam. É pela graça, viu? Tá certo? Ainda nós encontramos no livro de João, capítulo 15, versículo 19. Não ameis, palavra do próprio Jesus, não ameis o que no mundo há. Vós estáis no mundo, mas a eles vós não pertencem. Renuncie. Renuncie. O apóstolo Paulo, ele diz na sua carta aos Gálatas, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 2, capítulo de número 2, versículo de número 24, carta de Paulo aos Gálatas. Diz assim a palavra de Deus: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vide agora, vivo na carne, vivo na fé. Agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou
a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. Aos Colossenses, ele diz da seguinte forma, obedecendo o mandamento de Jesus, quando ele diz renuncie-se a si mesmo. Colossenses capítulo 3. Já que ressuscitaste com Cristo, busque agora as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não pensai nas que são da terra, ou seja, nos prazeres da carne, porque ele diz lá em Romanos capítulo 8, que os prazeres da carne é inimizade contra Deus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, ele ainda faz essa pergunta. Se o Espírito de Deus habita em vós, você enxerga o pecado. Você sabe que as coisas do mundo você tem que renunciar. Não vivo mais eu. Os que são de Deus crucificaram a carne e as suas paixões. Tudo isso pela graça. Efésios 3:17, carta de Paulo aos Efésios 3:17. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. 3:17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não ande como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Quando eu era do mundo, quando eu era do mundo, eu vivia como o mundo anda. Hoje eu não sou mais do mundo para viver do jeito dos gentios. Os filhos de Deus, há uma diferença, escreveu o profeta Malaquias. Eu aceitei Jesus, lá em João capítulo 1, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Hoje eu sou filho, que eu já aceitei Jesus. Vai lá para Romanos. Romanos também diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são os filhos de Deus. Aquele que aceitou Jesus tornou-se filho, mas não andam na vaidade do seu sentido, não anda como o mundo anda, é diferente, procura brilhar, porque é luz. Jesus Cristo diz pela graça, viu? Não esqueçam, tudo isso pela graça, que nós devemos que ser luz da terra. A língua, andar, falar palavras do jeito que o mundo fala é pecado, olhar e desejar é pecado, tudo pela graça. Olha, gente, muitos vão perecer. O pecadinho não tem problema, que os falsos ensinadores estão dizendo por aí, não tem problema. Não tem problema, esse pecadinho que vai levar muitas almas à perdição. Deixar a idolatria é muito fácil, né? Você tinha aqueles deuses, jogou tudo fora, tá honrando a Deus, tá? E amar o teu próximo como a ti mesmo, tu tá amando? Pela graça sois salvo. Aquilo que tu não quer para ti, não deseje para o teu irmão. Pela graça sois salvo. Tudo isso é pela graça. Medita nestas palavras, louvado seja Deus. Aos Tessalonicenses, capítulo 5,
Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vou ler aqui para nós encerrar já essa meditação, melhor dizendo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vamos ver o que diz a palavra de Deus, que do mesmo modo, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, em toda a vossa alma e no corpo, tá certo? No espírito, nós somos aventurados porque cremos em Deus que nunca vemos pelo espírito. A nossa alma é convicção que o nosso Deus está vivo. E o nosso corpo, santificai-vos. Em ti tu tem que ter as marcas de Cristo. Tu tem que ser diferenciado. Pela graça, viu? Sabe por que a gente tem que ser diferenciado? Porque nós somos a luz do mundo. Louvado seja Deus. 1 Pedro, versículo de número 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, vou encerrar agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Versículo 15, 1 Pedro. Mas começando aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda vossa maneira de viver. Sede-vos santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é pela graça. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Levítico, capítulo 11, versículo 44. Lá Deus disse, sede santo, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Portanto, pela lei, só era pecado se a gente fosse pego no ato de adultério. Pela graça basta a gente pensar. Pela lei a gente podia vingar, se aquele